E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à quarta aula do livro O Poder de Pensar Fora da Caixa, de William Thorndike Jr. Na aula passada, conhecemos as histórias dos últimos 4 CEOs forasteiros que, com atitudes nada convencionais, revolucionaram seus mercados. Na aula de hoje, vamos identificar os principais padrões e resumir todos os conceitos mais importantes. Um dos fatos mais curiosos do livro é que as características encontradas nos CEOs de melhor performance são bem claras em todos eles. Até parece que trabalharam juntos. Vamos começar resumindo as semelhanças encontradas nas 8 histórias que estudamos. Primeira, descentralização. Delegar tarefas operacionais para a equipe aumenta a sensação de dono e eleva de forma significativa a produtividade do time. Nesse modelo, o CEO tem mais tempo para se dedicar à estratégia e à alocação de capital, buscando sempre os melhores retornos possíveis. Segunda, talentos analíticos são mais importantes que os experientes. Quando contratamos pessoas com a atitude certa e um background técnico de excelência, elas aprendem rapidamente o que precisa ser feito. Muitas vezes é mais fácil encontrar características assim em pessoas novatas do que em experientes. Terceira, com a descentralização, é possível ter uma equipe enxuta e, ainda assim, mais produtiva do que um time enorme. Além do ganho de eficiência e simplificação, temos uma queda drástica em custos desnecessários com pessoas que não estão performando. Quarta, negócios focados. Em todos os casos, os executivos focaram em mercados que conhecem. Mesmo os que diversificaram mais, possuíam critérios muito claros na hora de escolher. Com poucas métricas, conseguiam avaliar uma oportunidade. Quinta, aquisições estratégicas. Todos foram capazes de esperar longos períodos até encontrar a oportunidade certa. No entanto, quando encontravam o negócio certo, agiam de maneira corajosa e rápida, uma mistura de paciência com ousadia. Sexta, planejamento tributário. Quando se tem dinheiro para investir, as opções aumentam proporcionalmente e, junto com elas, a chance de fazer besteiras. Todos os executivos analisados no livro eram muito bem assessorados em questões tributárias. O objetivo de todos era pagar o mínimo de imposto possível, sempre dentro da lei. Sétima, recompra de ações. Eles aproveitaram os momentos de baixa das próprias ações no mercado para recomprá-las por um preço muito menor do que venderam. Essa foi uma fonte de geração de caixa para muitos deles. Oitava, o CEO deve pensar como um investidor. A agenda deles era diferente dos outros. Se ocupavam mais na alocação dos recursos gerados pela venda de negócios e recompra de ações, deixando a operação nas mãos de outra pessoa. Também eram discretos e evitavam os holofotes típicos da posição. Quando comparamos nossos CEOs forasteiros com os demais, suas qualidades ficam mais evidentes ainda. Os forasteiros tinham pouca experiência gerencial, o que acabou se tornando uma vantagem. Focados na alocação de capital, sempre olhavam para o ganho por ação, tinham poucas métricas-chave e possuíam pavor de relatórios muito extensos e complicados. Eram pessoas reservadas, analíticas e independentes, não fazendo o que o mercado esperava deles, mas o que achavam ser o certo. Por pensarem como donos, olhavam principalmente para o longo prazo. Enquanto isso, os executivos tradicionais geralmente possuem muita experiência gerencial, o que pode atrapalhar e trazer vícios de gestão arraigados. Focados no gerenciamento e na comunicação externa, olham para o crescimento, muitas vezes negligenciando o ganho por ação, se apoiam em diversas métricas-chave e ostentam relatórios extensos e cheios de indicadores. São carismáticos e extrovertidos e gostam de aparecer nas capas de revistas e programas de TV. Por se comportarem como empregados muito bem pagos, acabam olhando principalmente para o curto prazo. Dirigir empresas e times não é uma tarefa fácil. É muito comum nos perdermos nas prioridades que os outros impõem sobre nós. Pensando nisso, o autor traz um checklist rápido para nos lembrarmos do que é importante quando surgirem esses dilemas. Primeiro, nunca delegue decisões de investimento para sua equipe, mesmo que eles sejam especializados em finanças. Para tomar boas decisões, é mais importante ter uma visão estratégica do que profundos conhecimentos em finanças. Se você não fizer isso, ninguém mais fará. Segundo, determine o retorno mínimo aceitável para as alternativas que está explorando. Cada alternativa tem um retorno. A ideia aqui é estimar o retorno de cada uma para saber qual é a mais vantajosa. Se não sabe calcular o retorno, fique tranquilo, nessa aula ainda veremos como se faz. Terceiro, faça um ranking de retornos e riscos possíveis. Quanto maior a recompensa de um investimento, maior seu risco. Leve isso em conta na hora de decidir. Quarto, compare com o retorno da recompra de ações para que seus ganhos nunca estejam abaixo dessa alternativa. Essa é uma boa referência. Quinto, olhe sempre para os impostos. Sempre esteja bem assessorado para pagar o menor imposto possível dentro da lei.
Sexto, gerencie seu endividamento. Muitos dos CEOs preferiram comprar empresas pegando dinheiro emprestado. Em alguns países, é mais vantajoso em termos tributários. Sétimo, pense num modelo descentralizado. Dar autonomia para o seu time vai liberar seu tempo para tarefas mais impactantes. Oitavo, faça as contas na hora de adquirir ou vender negócios. Não se esqueça, você é um investidor. Vá além da estratégia e pense se o benefício compensa o custo. Vamos encerrar a aula de hoje com chave de ouro, dando um exemplo claro de como calcular o retorno sobre qualquer investimento, também conhecido como ROI. Vamos supor que você tem uma pequena agência de marketing digital e está indeciso entre 3 estratégias: contratar uma equipe de vendas, investir em anúncios na internet ou contratar uma assessoria de imprensa para divulgar sua marca na mídia. A primeira alternativa custaria à sua empresa R$ 2 milhões ao ano, gerando 4 milhões em vendas. Nesse caso, o retorno seria de 2 milhões, que equivale a 100% do valor que investiu. Um belo retorno. Para cada real investido na equipe, você ganha mais um, além do que investiu. No caso do investimento em anúncios, você teria um custo de R$ 900 mil ao ano, gerando R$ 3 milhões e 600 mil em vendas. O retorno seria de R$ 2 milhões e 700 mil, 300% do valor que investiu. Para cada real investido em anúncios, você ganha mais 3 além do que gastou. Nada mal, não? No caso da contratação da assessoria de imprensa, o custo seria de R$ 80 mil ao ano para uma geração de R$ 800 mil em vendas. O retorno é de R$ 720 mil, equivalente a 900% do valor investido. Traduzindo, para cada real investido na assessoria, sua empresa ganha mais 9 além do que investiu. Qual a melhor alternativa? A primeira tem a maior receita, a segunda, o maior retorno em reais. Mas a melhor opção é a terceira, percentualmente mais vantajosa. É preciso lembrar que não foi investido o mesmo valor em cada alternativa, por isso fica difícil avaliar. Mas a tendência é que, ao aumentar o investimento na assessoria, ela continue vantajosa, embora não existam garantias de que o ROI se mantenha o mesmo. Fazer um bom investimento é muito diferente de fazer o melhor investimento possível, pensando nas alternativas à sua disposição. E ainda é preciso lembrar que os seus concorrentes também estão fazendo escolhas, e que tomar as decisões mais inteligentes vai conquistar uma fatia maior de mercado. Percebeu como é papel do CEO pensar no ROI? E aí, o que achou de tudo? Nesse livro incrível de William Thorndike Jr., tivemos 4 aulas muito importantes que podem ajudar qualquer pessoa a desenvolver sua capacidade de gestão e liderança, sempre pensando em obter o máximo retorno possível sobre o tempo e o dinheiro empregados. Na primeira aula, aprendemos como medir o desempenho de um CEO. A grande maioria das pessoas e do mercado usam critérios errados, focando em aparências e personalidade. Descobrimos que um CEO acima da média consegue retornos financeiros acima da média. Na segunda aula, analisamos as histórias dos primeiros 4 CEOs considerados pelo autor acima da média: Tom Murphy, da Capital Cities, Henry Singleton, da Teledyne, Bill Enders, da General Dynamics e John Maloney, da TCI. Na aula 3, analisamos as histórias dos últimos 4 CEOs fora da curva: Katharine Graham, do Washington Post, Bill Stiritz, da Ralston Purina, Dick Smith, da General Cinema e Warren Buffett, da Berkshire Hathaway. Na quarta aula, reunimos todos os principais conceitos e padrões para que qualquer gestor, desde os pequenos até os grandes, possam ter um manual prático para se tornarem acima da média. Terminamos mais um clássico da Biblioteca Stone Co. Nos vemos no próximo livro. Bons estudos!